Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E hoje a seguidora que empresta o seu nome para depoente da história do canal é a Sônia. Idade: 24 anos. Historiadora. Sendo bem sincera, em toda a minha história, eu não consegui ver nenhum sinal, em nenhum momento. Quando os sinais apareceram, já estava tudo muito claro. E não tinha mais como eu sair da situação, mas eu entendia que tinha dado alguma coisa de muito errado. Então, por favor, se vocês perceberem algum sinal antes da coisa ruim mesmo acontecer, me falem, porque eu tenho plena certeza que, diferente da maioria das mulheres que contam história nesse canal, não tiveram esse pequeno alerta antes. Eu realmente estava vivendo uma história feliz, uma história de um casal normal que mudou por um simples pensamento diferente que eu não fiz questão de perguntar ou de conversar sobre antes de casar com o meu marido. Quando eu conheci o Achad, que eu achava que era um achado, eu já era muçulmana há um tempinho. Então, assim, eu quero especificar isso para que vocês não achem que eu me converti ao Islã por causa dele. Não, eu me converti ao Islã por causa de um trauma. Porque, na verdade, eu sempre fui católica desde pequena. A minha família toda era católica. E católica de fazer primeira comunhão, crisma, cantar no coral da igreja, tudo, ajudar, participar do grupo de jovens. E foi por causa do grupo de jovens que eu adquiri um trauma eterno para minha vida, que eu sinto que eu quebrei quando eu me tornei muçulmana. Foi uma amiga minha que conversou muito comigo e que me fez ir para essa religião onde eu me sentiria mais acolhida e poderia até praticar um tempo maior o meu celibato, que era super necessário, já que eu não queria que mais ninguém me tocasse depois do que aconteceu comigo. Tinha um moço no grupo de jovens que era o que tocava guitarra na banda da igreja. Eu era apaixonada por ele. E quando tinha os encontros, né, que a gente lia sobre a palavra, sempre tinha uma comidinha, eu percebia que a gente trocava olhares. Mas eu era muito tímida a ponto de chegar e falar alguma coisa pra ele. E ele fez o papel dele de homem, de provedor. E chegou até mim, nós fomos para um piquenique, eu lembro uma vez. Só depois de conversar por uns 2 meses e sair foi que ele me beijou. Era assim o meu primeiro namoradinho. E eu tinha certeza que a gente ia casar. E a gente só não casou porque eu fugi dele. E eu tive que fugir porque eu não sabia do que ele fazia comigo e com as minhas outras amigas. Em alguns encontros do grupo de jovem, não era permitido pela igreja, tá? O grupo de jovem tinha que ser dentro da igreja, uma reunião lá, tinha horário para acabar, no máximo 11 horas da noite, não tinha que se estender. Mas com o tempo e com a intimidade, a gente foi estendendo isso para casa de amigos. E uma das casas que a gente sempre estendia o horário de dormir, assistir filme, ficar até o outro dia, era na casa dele. Eu não me dei conta que eu não sei como é que ele fazia isso, mas ele dava um jeito de que sempre só as meninas fossem para casa dele. E era tudo tão puro e tão inocente, e eu já apresentada para todos como namorada dele, que eu não conseguia imaginar uma coisa dessa, mesmo que ele tivesse me dado algum tipo de sinal. Depois de um tempo, alguns amigos também iam nessa estendida de encontro na casa dele, mas eram amigos selecionados e mais próximos que ele, que eu só percebi depois. Eu também só percebi depois que quando se estendia esse encontro para a casa de outras meninas ou outros meninos, ele sempre me dava uma desculpa ou me envolvia em alguma situação para que eu não fosse. Uma vez eu fui e ele ficou muito bravo, foi motivo de briga
E como a gente já tinha uma presença de casal, né? E tudo que a gente estava vivendo, que era muito bonitinho, aquela coisa de eu ser a primeira dele, de eu casar de branco, de todo mundo na igreja aprovar. Eu preferi não discutir sobre essa tal liberdade que eu deveria ter, que era de ir na casa de uma outra amiga, passar uma noite na casa dela. Voltando para a estendida do grupo de encontros de jovens. O básico era, a gente ia, assistia um filme, na maioria das vezes até sobre alguma história de Jesus ou algum escritor que tinha alguma coisa a ver. E ele gostava muito de cozinhar, então ele fazia comidinhas e a gente dormia e tava tudo bem. A gente dormia, as meninas até assim, colocava colchão, um monte de coisa no chão e dormia todo mundo junto. Ele fazia questão de fazer o prato da comida de cada um, o petisco, e ficava muito feliz de ver a gente comendo. Mal sabia eu. Acontece que em uma dessas noites eu tinha ficado muito mal da garganta. E eu praticamente estava fazendo força para engolir qualquer coisa que fosse. E eu lembro de ter uma agitação à noite que eu não entendia muito bem o que era. Mas fiquei com muita vergonha quando eu acordei. Eu não tinha essa intimidade nem com a minha mãe, nem com as minhas amigas, nem com ninguém. E eu acordei praticamente encharcada e não era de número 1. Era daquilo, né? Quando a gente fica animada, né? Que acontece com a mulher. E eu não sabia como que aquilo tinha acontecido. Devia ser de algum sonho que eu tive. E eu fiquei com muita vergonha, saí correndo, fui me banhar. Aquilo, eu não sei, soou estranho pra mim. E a minha dor de garganta, apesar de eu tomar remédio, ela aumentou durante a semana. E a gente teve essa estendida de novo de encontro de jovens na casa dele. E eu decidi que eu não ia comer porque eu tava com muita dor de garganta, eu não tava conseguindo engolir. No que eu decidi não comer, eu não avisei ele porque ele ficava muito bravo, não bravo de forçar, mas chateado da gente não experimentar o que ele tinha feito. E fomos dormir. No que fomos dormir, foi a primeira vez que o meu sono não foi tão pesado naquela casa, porque eu sempre apagava como uma pedra. Mas mesmo assim, sonhando, eu sonhei que a gente estava fazendo amor. E quando eu acordei no meio da noite, ele realmente estava em cima de mim. E eu assustei porque a gente não fazia nada na frente das outras pessoas. E eu ainda tentei fingir que estava dormindo e meio acordando para ver se ele saía de cima de mim. E ele não saiu. E ele começou a fazer coisas como se eu ainda estivesse dormindo e não entendendo o que estava acontecendo. E depois disso, ele partiu para cima das outras meninas que não acordavam por nada. Foi aí que eu entendi que naquela comida tinha alguma coisa que fazia todo mundo adormecer. E sei lá eu o que ele fazia com todo mundo à noite. Eu me calei, eu me silenciei sobre isso. E quando eu consegui falar, que eu fui falar com a minha mãe, que eu fui falar com todo mundo, ninguém acreditou em mim. Todo mundo achou que eu estava passando por algum surto psicológico. Ninguém questionou nada. Nem mesmo as meninas, que estavam na mesma situação que eu. Tudo isso porque ele tinha, assim, um nome muito grande, não só com a banda, mas com várias outras questões, até financeiramente, que ele ajudava na igreja. Ali, eu não queria ser tocada nunca mais por nenhum homem, eu não tive ajuda psicológica, e minha mãe disse que se eu continuasse com isso, ela com um outro parceiro em casa, que não era o meu pai, era melhor que eu saísse também de casa. A única coisa que me restou foi essa minha amiga, que era de outra religião. E foi muito complicado eu passar por toda essa transformação,
porque eu não tive auxílio profissional que eu necessitava. Mas eu encontrei nas palavras do Alcorão, eu entendi que muita coisa ali que a mulher não pode fazer, a forma da mulher se vestir, o respeito de um homem não se aproximar antes do casamento, muita coisa ali me fez ver como uma proteção que era necessária por tudo aquilo que eu já tinha passado com esse rapaz. E por isso que eu me identifiquei tanto e que eu me tornei muçulmana. E eu não quis procurar nenhum homem, nenhum parceiro depois disso. Pelo contrário, eu foquei em estudar. Eu me formei. Eu foquei em ter minha casa. Foram anos sem ser tocada, foram anos como se eu tivesse um cabresto assim, só olhasse para frente. Eu me formei como historiadora. Eu sabia sobre todas as questões de religião e fiz isso para ajudar em alguns trabalhos sobre o Islã. E um belo dia, em uma dessas reuniões, em uma mesquita, foi deixado um bilhete no para-brisa do meu carro. E o bilhete dizia: eu nunca vi uma mulher tão única, tão bela e tão distante, que me faz vontade de querer se aproximar. Sem nome, sem nada. E a partir daí, todos os dias, né, que eu ia lá na mesquita, tinha um bilhete com uma declaração ou algo do tipo: azul fica muito bonito em você. Os bilhetes começaram a ficar mais íntimos, do tipo: por que tão sozinha? Qual é a dor que te faz ter tanto medo, que te afasta das pessoas? Você tem um parceiro? E já tinha sido assim, tantos bilhetes, que nesse eu deixei o bilhete lá e eu respondi não. E deixei o bilhete enquanto eu ia pra mesquita, deixei no carro. E aí, quando eu voltei, tinha um contato do telefone para eu adicionar. Em que eu já não sei mais se é Achad ou Achamad. Vou continuar como Achad. Se apresentou para mim. E em nenhum momento ele falou sobre sentimentos. No WhatsApp, ele começou a conversa sobre história, sobre livros. E ele dizia que ele queria me conhecer, ele queria saber, porque ele me sentia uma pessoa muito misteriosa, mas que, como se fosse como um imã, atraía ele de uma forma que ele não conseguia explicar, mas que ele queria entender. E nisso nós fomos começando a se encontrar mesmo assim, ao vivo. E olha que a gente estava na mesma região, foi uma questão de trauma mesmo. Eu até fui com a minha amiga a primeira vez, foi num parque. E eu sempre comecei a levar a minha amiga nesses encontros. O Achad, ele não ligava, ele não queria nenhum tipo de contato. Ele parecia um homem muçulmano muito sério, mas mesmo assim eu testei várias coisas antes. Ele não tinha nenhum histórico ruim na mesquita. Ele não tinha se aproximado de nenhuma mulher antes, pelo menos das conversas que se tinha lá na mesquita. Nunca tinha sido casado. Era um homem que fazia boas ações em comunidades. Já tinha viajado até para outros países, né, para ajudar pessoas. Tinha uma eloquência, um ótimo trabalho. Era muito bom para ser verdade, mas eu confirmei que era verdade, porque ele fez toda a questão de me conquistar passo a passo, assim, de um jeito que não tinha como eu fugir e não tinha como eu achar erros. Eu sempre estava procurando erros, eu sonhava com erros, eu tentava buscar provas e eu sempre era
taxada na minha cabeça mesmo como louca, porque eu nem chegava a comentar com ele as coisas que eu tinha pesquisado ou buscado para entender que tinha alguma coisa errada ali, e nunca tinha nada de errado. Levou de 6 meses a 1 ano para ele se declarar, porque ele disse que primeiro ele queria entender por que esse mistério atraía tanto ele. E que talvez eu fosse a mulher que ele queria, né, para ter uma família, mas que ele não tinha certeza disso, que a gente ia descobrir junto. E eu nem comentei com ele que isso não passava pela minha cabeça, se aproximar, se encostar em um outro homem. E ele disse que isso só seria depois do casamento, né? Em nenhum momento eu me abri para ele desse trauma, mas depois de um tempo eu quis falar que talvez eu não tivesse uma abertura para me aproximar fisicamente dele. E aí, conversando, né? Se tem um tempo que você pode fazer isso, que você pode cancelar o casamento caso dê alguma coisa errado. Eu não sabia. Eu não sei como que ele me conquistou e me fez criar coragem para que eu tentasse ter novamente uma família. Ele era daquele homem que você não precisava fazer nada, né? Ele estava ali dando o casaco dele, até me carregar em poça d'água, se precisasse, ele carregava. E o curioso é que mesmo depois, isso foram anos, tá? Pra gente se casar, pra eu acreditar que eu poderia confiar em um homem de novo. Eu tive essa questão de pesquisar amigas, se tinha família, essa coisa, né, de comida, tudo foi muito difícil. Mas aos poucos eu fui assimilando, e o curioso é que depois que a gente se casou, nada mudou. Ele se tornou ainda um cavalheiro melhor do que antes. Ele me surpreendia a cada dia, sabe? Ele não exigia que eu limpasse a casa. Se eu estivesse doente, ele cuidava de mim, perguntava o que eu queria comer, trazia sempre as coisas que eu gostava sem eu pedir. Não tinha do que eu reclamar desse homem. E em um certo momento, ele me disse que estava com muita saudade da família dele. Um pouco da família dele estava assim no Brasil, mas o outro pouco morava na Síria. E ele me mostrou um lado da Síria que eu não conhecia, que é um lado onde se tem faculdades, onde sim, homens e mulheres estudam, onde se tem festas, até assim, tipo rave, sabe? É um lado mais liberal, um lado mais moderno, até tecnológico, eu diria, que a gente não conhece porque só mostra esses morros, essas misérias que a gente vê por aí, né, da parte das guerras. E ele me mostrou tudo aquilo, disse que estava com muita saudade, que queria visitar e que eu iria com ele. Isso a gente já estava casado já o quê? Uns 8 meses. E batia muito. A gente se brigou uma vez, foi muito. Não durou 10 minutos. Eu nem acreditava, né? Eu falava que eu estava vivendo mesmo um sonho e tinha muito medo de que em algum momento eu acordasse, porque nada de ruim acontecia. Chegando lá, eu conheci sim um lado da Síria que eu não imaginava que existia. E eu gostei. Ele, depois disso, me propôs da gente ficar um tempo lá. E eu sei que vocês devem estar pensando que a parte ruim da história vai iniciar porque fomos para a Síria. Não. Chegando na Síria, as coisas melhoraram. Nisso, os negócios que ele tinha de vendas entre Brasil e que ele pegava coisas na Síria começaram a dar resultados enquanto a gente estava lá. E ele também recebeu uma proposta do governo para trabalhar de uma forma que ele ia ganhar bem, que a gente talvez poderia ir até para um outro país depois por causa desse trabalho. Então, meio que um olhou para o outro e falou: é melhor a gente ficar mais um pouquinho aqui na Síria porque as coisas estão mudando de uma forma positiva. E com isso veio também a notícia da minha gravidez. Eu tava grávida, descobri, né, depois de um tempo que era de um menino, e a felicidade
que já existia invadiu mais ainda o nosso relacionamento. A família dele lá era um pouco assim, né? Não é aquelas coisas, vocês já sabem, né? De uma outra mente. Mas ele era um homem que me defendia em todas as situações, que não deixava nem chegar perto alguma fala, alguma coisa que me fizesse mal. Então eu tive um momento de gestação maravilhoso, não tive problema nenhum, tanto com comida como tratamento. Ele achou melhor que tivesse a criança na Síria para a questão de aprender coisas culturais que ele queria, que levaria depois para qualquer país que a gente fosse. A gente tinha a ideia de ir depois para os Estados Unidos e isso era praticamente muito certo de acontecer, até pelas influências e pelo crescimento que ele estava tendo no trabalho de convite que ele recebeu lá na Síria. Então eu não posso falar para vocês aqui o que era. Sofri em algum momento tendo esse neném por causa da sogra? Não. A história parece sim uma história com final feliz, mas infelizmente as coisas mudaram nos 5 minutos do segundo tempo. Eu tive esse menino, foi uma felicidade imensa o jeito que ele olhava para a criança, que ele cuidava de mim, que ele se preocupava com nós dois. Como ele contratou pessoas para cuidar e preocupado se ia ter algum problema na Síria que a gente teria que sair. E o meu filho, ele cresceu feliz ao meu lado e ao lado do meu marido até os 5, 6 anos. A coisa, né, de ir para outro país foi adiada. Mas a gente ainda tinha esse sonho em mente. Com 5 ou 6 anos, o meu filho começou a dar sinais de que o meu marido não entendia. Eram sinais simples de um menino mais sensível, de um menino que não gostava de jogar futebol, se é que vocês me entendem. Teve um episódio em que estava toda a família e que ele pegou as bonecas de uma das primas. E ele queria muito ficar com aquela boneca. E o meu marido criou um alvoroço por causa disso. Ele criou uma confusão imensa na frente de todo mundo, porque filho, o homem dele, não tocaria em uma boneca. Com o crescimento do meu filho, eu percebi. E eu não tinha problema nenhum com isso. Eu não o julgava, mas ele tinha uma voz mais sensível, mais afeminada. E não era só a voz, era o jeito. Ele era muito delicado, muito suave. E ele tinha ali coisas que sim, conectavam, que talvez ele tivesse mais aproximação de jeitos de uma mulher do que de um homem. E eu não tô falando aqui, não tinha como eu confirmar que o meu filho ia crescer e ia ser homo. Não. E não teria problema se fosse. Mas o meu marido começou a ficar envergonhado com qualquer coisa, qualquer palavra que ele soltasse na frente da família, porque dizia ele, não só ele, mas todos olhavam e entendiam que aquele menino ia ter problema quando crescesse, que ia ser uma vergonha. E aí eu percebi que o meu marido não aceitaria se ele tivesse um filho homo. O pior não veio daí. O pior veio que ele começou a querer consertar o que ele não sabia se ia acontecer ou não. E o modo que ele achou para isso é de que esse menino teria que ter experiência cedo e com mulher, que ele teria que entender qual é o lugar da mãe, qual é o lugar do pai. Quando ele era recém-nascido, meu marido nunca se importou, e eu achei que também não teria problema da gente ter relações no mesmo ambiente. Mas conforme o meu filho foi crescendo, eu sabia que ele já estava assimilando as coisas e eu coloquei ele em um quarto separado para que isso não acontecesse. E uma das coisas que o meu marido começou a exigir é de que a gente ficasse no mesmo quarto, porque ele queria observar coisas do menino à noite, sendo que à noite o menino só dormia, não tinha o que fazer. E aí eu fui percebendo aos poucos que ele foi tentando que a gente tivesse relações
E eu falando pra ele que não, porque o menino tava ali, porque ia ver. E ele falando que não importava. E quando eu comecei a argumentar mais, o tom de voz dele mudou, falando que o filho dele tinha que ver, tinha que participar e entender, para saber qual era a função dele no mundo, para ele não virar uma menininha. Então, que um homem macho já teria que crescer vendo isso. Eu não queria e ele começou a me forçar. No que ele começou a me forçar, primeiro era só para se ter a relação. Mas eu via que em alguns momentos ele queria ver se o meu filho estava acordando, se meu filho estava vendo. E no que isso não acontecia, ele começou a ser mais bruto, e aí já não ser uma coisa de marido e mulher, mas uma coisa forçada, porque ele queria que eu fizesse barulhos, ele queria que eu gritasse, ele queria... Ele achava que esse jeito bruto e másculo ia fazer com que toda vez que meu filho acordou e presenciou aquilo, libertasse o instinto masculino selvagem dentro de uma criança que viveu e presenciou isso desde os 7 até a pré-adolescência. Isso, ele começou a exigir as cores das roupas do menino, que o menino não falasse e não brincasse, não tivesse contato com nenhuma menina, só com homens, brincadeiras e coisas de meninos, que não me ajudasse na cozinha, que não ficasse comigo em nenhum dos afazeres da casa. Tudo que ele fazia, meu filho só piorava, né, para ele, na cabeça dele, nos trejeitos, na fala. Era uma coisa da natureza dele, a criança tinha nascido daquele jeito e ele não entendia. E ele descontava a noite em mim. E o meu filho assistia aquilo. E eu ficava muito envergonhada, porque o meu filho estava me vendo naquela situação vulnerável. Eu não sei como que ele assimilava isso na cabeça dele. E ele começou a me forçar, né, atrás, a várias coisas. E eu falava que não, e ele falava que se não, então que o meu filho iria... Ele chegou a deduzir, a ameaçar de que então meu filho iria me ver, iria me tocar, iria ter essa experiência para que ele não se tornasse gay. Que era melhor então que ele tivesse a experiência em família com a própria mãe. Eram absurdos que eu não tinha como sair dali. Eu não tinha para quem pedir socorro. E eu não conseguia sair dali sem o meu filho. Eu não queria isso. Não tinha ninguém para me ajudar. Eu não ia deixar o meu filho na mão desse homem. O que esse homem ia fazer para forçar que o meu filho fosse uma coisa que eu já estava entendendo que ele era outra e que eu queria ele daquele jeito porque eu amava ele daquele jeito? Eu vou resumir, mas eu passei por atrocidades na frente do meu filho, de todas as formas, físicas, psicológicas, né? Sexo, de todas as formas. E depois ele começou a me bater. E ele fazia rir, olhava pro meu filho. Eu não sei como é que ele podia assimilar que o meu filho estava gostando daquilo. E eu fui salva pelo meu filho. Porque quando meu filho se tornou um adolescente, ele enfrentou o pai. Ele enfrentou o pai. Eu não sei de onde ele arrumou força, porque ele era um menino sensível, delicado. Mas ele foi pra cima do pai. Ele apagou o pai. Com coisas que ele pegou, eles brigaram, eu não conseguia me enfiar no meio. Eu sei que ele tacou um monte de coisa da casa no pai, até o pai perder a consciência. E foi desse jeito que a gente conseguiu sair da casa, que a gente conseguiu fugir. Eu não sei por onde, mas o meu filho tinha conhecimento muito mais de lugares da Síria do que eu.
E ele tinha um amigo que também tinha a mesma situação que ele. Eu falo situação, os mesmos trejeitos, a mesma coisa, que veio a se tornar o namorado dele depois. Só que nesse caso a família escondia ele, mas não... Escondia ele, mas assim, aceitava, né? Tudo estava sendo trabalhado para que ele fosse logo morar fora. E ele tinha um plano com o meu filho, que eu não sabia desse plano, e o meu filho simplesmente me enfiou nesse plano. Então eu tive a ajuda da família, do meu filho, de questão financeira, que meu filho juntava dinheirinho, vendia e eu nem sabia. E foi assim que eu consegui sair da Síria com o meu filho. Eu tive que esperar ele ter a maioridade. Eu tive que passar por muitos anos de coisas que eu não sei se vale a pena contar aqui pra vocês. Mas meu marido chegou a colar foto de mulheres na parede e esfregar a cara do meu filho para que o meu filho visse. Quis contratar mulheres. Às vezes meu filho acordava com alguma mulher do lado e nada tinha acontecido, e aí a confusão era porque não tinha acontecido nada. Deixar o meu filho sem comer, se ele não percebesse que o meu filho tinha ficado ali animado com as coisas que ele tinha mostrado, com os vídeos, com as fotos de mulheres. Ele ainda veio atrás de mim e do meu filho quando a gente conseguiu voltar para o Brasil. Só que aqui no Brasil ele não tinha a força que ele tinha lá na Síria, né? Aqui no Brasil ele era um imigrante, ele tinha que seguir as regras. Qualquer coisa que fosse falado na polícia já prejudicava, ele já podia ser deportado. Então aqui no Brasil a força dele foi assim, diminuindo, né? E ele teve que aceitar. Então depois de um tempo que a gente ficou em um outro país, que eu também não quero falar, a nossa vida no Brasil ainda foi muitas vezes confrontada por ele. Ele tentou de várias formas atacar o meu filho, atacar a gente com palavras, ameaçar, mas isso não durou muito, porque aqui no Brasil eu tive a força de denunciar ele por tudo que já tinha acontecido. E ele teve que sair pianinho depois de um tempo, felizmente falando. Hoje eu vivo sim com meu filho, o namoradinho dele, e eu tenho muito orgulho desse menino que não conseguiu perder a essência dele num lugar onde ele não tinha referência de nada sobre aquilo que ele era e que ele queria viver. Ele buscou tudo isso sozinho. Eu não fui uma mãe na Síria que podia dar nenhum tipo de experiência ou de apoiar ele. E eu me arrependo, eu sofro muito por isso. Mas hoje eu me sinto muito feliz do menino que ele se transformou sem ajuda nenhuma, sem referência nenhuma e com muita pressão psicológica, física e emocional. Pergunta importante para se fazer antes de casar. Se você tiver um filho que gosta de homem, se você tiver uma filha que gosta de mulher, futuro marido, como você vai agir? Você acha isso certo? Essa pergunta é muito importante de se fazer, gente. Entre outras, né? A gente nunca acha que a pessoa vai fazer alguma coisa por ser o próprio filho. E é importante a gente pensar sobre isso. Ter filho é uma responsabilidade muito grande e você não consegue desfazer o parceiro, você não consegue desfazer o pai dessa criança depois que você tem, depois que você escolhe. Então é importante que a gente escolha antes, né? No mundo de hoje, na minha cabeça tá bem difícil colocar um filho no mundo. Não tô falando que não se tem que engravidar, tá? Eu acho lindo. Mas acho que sim, é um momento muito difícil de se criar uma criança, que tem que se avaliar muito mais coisas do que antes. E é isso, deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.